que surgiu o seu interesse pela comunicação e pela narração? Olá, Gabriel, um abração para você, para os amigos do CAP 12. Olha, começou quando eu era uma criança ainda, eu tinha 6, 7 anos de idade e eu já narrava futebol do botão em casa, eu narrava também jogos dos meus irmãos no colégio que eles estudavam, ia com um gravador pequeno lá e fazia gravações e sempre dizia, olha, eu quando crescer eu quero ser narrador de televisão. Sempre falava, narrador de televisão, porque eu admirava demais as narrações do Galvão Bueno, do Luciano do Vale, e então as pessoas até diziam, bom, o Luiz Carlos fala tanto que se ele não for o narrador, ele vai ser com certeza um advogado, porque eu falava demais, sabe? Então fui crescendo com aquilo, com aquele sonho de ser um narrador e felizmente, né, eu acabei conquistando, conseguindo o meu objetivo que eu tinha desde que eu tinha 6, 7 anos de idade. Então é uma coisa assim maravilhosa, gratificante, que eu saio todos os dias aqui dos canais ESPN e do Disney Plus, assim, com uma felicidade incrível, porque eu realmente realizei meu sonho. Então, toda vez que eu entro aqui nos canais ESPN e Disney, toda vez que eu saio daqui, eu estou sempre assim realizado. Então, fica até aqui uma dica, né, para você que não sabe o que vai fazer da vida tal. Não faça aquilo que você acha que não vai ser legal. Opte por aquilo que você sonha, que você quer, corra atrás, nem que tenha dificuldades, porque vale a pena. A realização profissional, a realização sua do dia a dia, não tem o que pague. E como que você começou a narrar as suas primeiras oportunidades? Eu sei que o estado do Paraná tem um papel importante ali no começo da sua carreira, né, também. Tem bastante, sim. Eu nasci, na verdade, em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, mas desde pequenininho eu já mudei para o Paraná. Então, eu, apesar de ter nascido em São Lourenço, o meu coração é paranaense, sabe? É cascavelense. E a minha família mudou para Cascavel nos começo dos anos 70. Em 78, eu fui para Curitiba para fazer o segundo ano do segundo grau, né, na época era ensino médio. Depois fiz também o terceirão no positivo. E eu fui com o objetivo de ser jornalista. Mas chegando lá no positivo, no terceirão, os professores conversavam com os alunos tal, em relação ao futuro, dando sugestões. E eu fui falar com o meu professor, ele falou: o que você quer ser? Eu falei: eu quero ser narrador de televisão, narrador de futebol e automobilismo de televisão. E aí ele falou assim, porque na época não tinha TV a cabo, né? Aí o professor, que era o Carvalho, falou: olha, Luiz, pô, cara, eu acho que não é uma boa, porque você vê, olha, não tem quase espaços. E outra coisa, tem o Galvão Bueno já, tem o Luciano do Vale também. Então, acho que vai ser complicado para você, porque não tem espaço da carreira, né? Você não tem, vai ter pouco espaço, são poucas vagas, são poucos narradores. Na época também não se mostravam muitas competições, né? Futebol e automobilismo, e olha, alguns jogos ou outros, nem muitos jogos também. E eu acabei, ele falou para mim: olha, Luiz, opte por economia, ciências econômicas, porque a profissão do futuro vai ser ciências econômicas e você vai me agradecer ainda futuramente. Aí eu acabei, rapaz, mudando. Eu estava fazendo já a inscrição para o vestibular, para fazer jornalismo, e com essa conversa que tive com o professor, ele acabou mudando a minha ideia. Aí eu fui lá e acabei me matriculando em Ciências Econômicas, na Federal, ali na reitoria, passei, fiz vestibular, passei, mas nunca tirei da cabeça que eu queria ser narrador de televisão. Então, eu estava fazendo faculdade no começo dos anos 80, ali em 1980, na Federal, e com a ideia sempre de ser um narrador, né? Aí o que aconteceu? Na época, tinha a Rádio Clube Paranaense em Curitiba, que era B2, era a maior rádio de transmissão de futebol, né? Não só de Curitiba, mas acho que do Brasil inteiro. Era uma das melhores do Brasil, né? E fui falar com o Carlos Klena, que ele era o plantão de esportes, e falei: Klena, pô, eu tenho um sonho, cara, ser narrador de televisão, mas eu gostaria de começar em rádio, que a rádio dá uma experiência muito grande. Ele falou assim: calma, Luiz, calma, não, tem que começar por baixo, tal, né? Falou para mim: então, você começa sendo meu auxiliar aqui no plantão de esportes da Rádio Clube, e com o tempo você vai crescendo e vai chegar se você realmente tiver capacidade, qualidade, você vai ser e vai alcançar o seu objetivo, que é ser narrador de televisão. Então, eu comecei como auxiliar dele, lá na Rádio Clube Paranaense, do Carlos Clina. Eu era rádio escuta,
Na época, eu ficava ouvindo assim um jogo, por exemplo, Avaí e Figueirense. Acontecia um gol nesse jogo, falava, Klena, gol do Avaí, 1-0, fulano de tal fez o gol. Aí o Klena chamava na época o Lombardi Júnior, dizia, Lombardi, tem gol lá na ressacada, o Avaí faz 1-0. Eu ficava passando as informações para ele. Aí, no mesmo prédio da Rádio Clube Paranaense, tinha a Rádio Paraná. E o Sidney Campos, que até hoje é narrador aí em Curitiba, né? O Sidney Campos era o chefe da equipe de esportes da Rádio Paraná. Ele falou, Largo, você não quer começar a trabalhar de plantão na Rádio Paraná? Né? Porque a Rádio Paraná transmitia os jogos do Campeonato Paranaense. Ele falou, você podia fazer o plantão de esportes para da Rádio Paraná. Eu acabei saindo, né, lá do Kleina, passei a ser plantão de esportes na Rádio Paraná, mas ao mesmo tempo, na TV Iguaçu, aí em Curitiba, tinha um programa ao meio-dia, do meio-dia a 1, em que era uma mesa redonda, o pessoal falava do Curitiba, do Atlético, na época, Paraná existia, Colorado, Pinheiros, e não falavam dos clubes do interior. Aí eu cheguei, me apresentei e tal, falei, sou do interior, sou de Cascavel e tal, não tem como eu participar aí do programa de vocês, falando dos clubes do interior. Você fala, legal, bacana, boa ideia, tal. Eu comecei a participar também lá. E, ao mesmo tempo, eu fazia ainda ciências econômicas na Federal do Paraná, fazia a Rádio Paraná, e na Rádio Paraná também, depois de plantão de esportes, passei a ser repórter, então eu acompanhava o Atlético, acompanhava o Curitiba, o Colorado, o Pinheiros na época, a gente fazia assim um revezamento, eram 12 meses, cada time, um repórter acompanhava 3 meses, ficava rodando sempre, e eu acompanhei todos esses times nos anos 80 ali, esses 4 clubes da capital. Mas sempre com o pensamento de chegar à televisão, né? Então, para ganhar bagagem, fiz rádio. Aí, eu estava quase me formando já em ciências econômicas e pintou um concurso num banco chamado Lloyds Bank, que tinha antigamente no Banco Inglês, aí no calçadão da 15. Fui fazer o concurso e acabei passando lá. Acabei passando e quase me formando já em economia. E aí, rapaz, começaram a fazer planos para mim, porque era um banco inglês, tal, já começaram a falar, olha, você daqui a uns tempos vai conhecer a nossa sede lá em Londres, porque nós queremos que você continue com a gente aqui, como economista, tal, eles estão gostando do meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando assim, pô, rapaz, será que eu vou fazer isso? Pô, meu sonho é ser narrador. Tudo bem que eu ganhava muito bem no banco, poderia ter uma carreira legal pela frente, né? Mas sempre pensando, pô, não é o que eu quero ser narrador. E me formei na faculdade, continuei no banco por um tempo, ali 1 ano e pouquinho, e quando eu senti que eles iam me mandar lá para Londres para dar a sequência da minha carreira e de repente a ser efetivado, realmente como economista, conversei lá com o diretor do banco, falei, olha, eu sei que vocês estão investindo em mim, vocês querem que eu vire economista do banco e tal, mas esse não é o meu sonho, eu não me sinto feliz fazendo isso, não me sinto realizado, eu quero ser narrador de televisão. Aí, na época, o meu irmão tinha estudado comigo em Curitiba, o João Roberto Tinho, e ele tinha se formado em engenharia civil, voltou para Cascavel, montou uma construtora, e eu entrei em contato com ele e falei, Tinho, pô, tô triste aqui, cara, os caras querem mandar para Londres e tal, não por isso, mas porque não é o que eu quero trabalhar em televisão, você sabe disso e tal. Aí voltei para Cascavel. Ele falou, não, vem para cá, vem trabalhar comigo aqui. Daí comecei a trabalhar com ele, e tem ainda, né, TV Tarobá em Cascavel, que é uma afiliada da Band, na época, assim, uma das melhores repetidoras da Bandeirantes, porque era uma TV de muita qualidade. E a TV Tarobá ia transmitir o Campeonato Paranaense. Aí fui conversar com o diretor da televisão lá, o Jorge. Falei, Jorge, pô, meu sonho é isso, tal, esse narrador, televisão. Trabalhei em Curitiba, tenho experiência lá em rádio, também na TV Iguaçu. Aí ele acabou me chamando e a TV montou uma equipe, a TV Tarobá, para fazer o Campeonato Paranaense. Então nós transmitíamos jogos do Cascavel, do Foz do Iguaçu, do Toledo, do Londrina, os times ali da região Maringá, os times da região Oeste e também do Norte, que disputavam o Campeonato Paranaense na época da primeira divisão. E eu comecei ali na TV como um plantão de esportes, que eu fazia na rádio, eu praticamente fazia na TV, naquele começo, divulgando, enquanto o narrador estava narrando o jogo, eu entrava, tem gol lá em Curitiba, o Atlético faz 1-0 no Rio Branco de Paranaguá. E também era apresentador da TV Tarobá, do programa de esportes chamado Placar Eletrônico, que tinha uma audiência assim fantástica, do 12h30 até a 1. E a TV Tarobá tinha uma equipe de produção de automobilismo, que já era muito conhecida no Brasil, pela qualidade que ela tinha. Produção de imagens e áudio
tinha essa equipe, e o principal trabalho da TV Tarobá, dessa equipe, era de fazer transmissão de automobilismo. Por quê? Porque um dos donos da TV Tarobá, o Pedro Mufato, era um piloto, ele competia, e nessa de querer ser narrador, um dia o Jorge falou, a gente vai começar a mostrar aqui o Campeonato Paranense de Automobilismo, o Campeonato Paranense de Kart, tal, e eu comecei a narrar, então. Comecei a narrar e também comecei a narrar o futebol, o Campeonato Paranense de Futebol. Então, na época, eu fazia futebol, né, o Campeonato Paranaense, fazia automobilismo. Um certo dia, teve uma etapa em Guaporé, no Rio Grande do Sul, da Stock Car, para a Band. Eu fui junto para ver como é que era o trabalho que a equipe fazia, né, a equipe de produção. Fui junto. E como choveu muito lá em Guaporé, e o aeroporto é pequeno e é de grama, não tinha como o avião descer. Então, o narrador que viria de São Paulo para narrar para a Band acabou não indo. E o Jorge conversou com o pessoal da organização e disse, nós temos o Largo aqui que já narra lá, tal, ele pode quebrar um galho aí na corrida. E eu acabei fazendo essa corrida, o pessoal gostou e eu acabei sendo efetivado. Então eu narrava, né, para a Band, a Stock Car na época, foram 8 temporadas, narrava também para a Band a Fórmula 3 Sul-Americana, narrava para a Band a Fórmula Chevrolet, eram assim várias categorias que eu estava narrando para a Rede Bandeirantes. Então, todo domingo, praticamente, apesar de morar em Cascavel, trabalhar para a TV Tarobá, eu era contratado pela Band para fazer essas categorias. E teve uma época na Band que o Luciano fazia a Fórmula Indy, né? A Indy Race League depois mudou para a Fórmula Indy. Ele ia nos Estados Unidos, narrar tal, mas como ele tinha muitas coisas para fazer, ele falou, vou começar a ficar mais no Brasil tal. E daí o pessoal da Band, como já narrava muitos eventos para eles, falaram, vamos trazer o Largo, né? Trazer o Largo para fazer essas corridas. Então eu ia para os Estados Unidos, narrar a Indy Race League, depois virou Fórmula Indy para a Band. Então eu narrava, o Willy Hermann era o comentarista, o Elia Júnior era o repórter e a Maria do Carmo também era repórter. Então fui assim, uns 3 anos narrando nos Estados Unidos. E nessa época, já em 97, por aí, 98, a ESPN tinha um canal ESPN Brasil aqui em São Paulo e tinha um canal ESPN Internacional lá em Bristol, Connecticut, nos Estados Unidos, onde brasileiros, eram 13 brasileiros, né, que narravam aqui para o Brasil. Então, você tinha aqui no Brasil ESPN Brasil, que era aqui em São Paulo, e tinha a ESPN, que vinha as transmissões lá dos Estados Unidos, feitas em português. A ESPN comprou a Fórmula 3 Sul-Americana em 97, e falaram, já tem o narrador lá que faz para a Band e tal, vamos convidar ele para continuar fazendo para a gente. Aí me convidaram para fazer a Fórmula 3 Sul-Americana para a própria ESPN. Então eu ficava aqui, ia para os autódromos aqui do Brasil, da Argentina, Uruguai, Chile, e fazia as narrações para a ESPN. Em 2000, e continuava na TV Tarobá. Em 2000, a ESPN comprou a NASCAR. E na época não tinha narrador de automobilismo lá nos Estados Unidos. Tinha o Celso Miranda, que era comentarista, e aí falaram, Largo, a gente comprou a NASCAR, você não quer fazer agora a NASCAR nos Estados Unidos, já que você já narra pra gente a Fórmula 3 Sul-Americana? E aí eu falei, legal, vamos sim, vou sim. Aí eu fiquei de 2000 até 2002, indo e voltando de Cascavel para os Estados Unidos. Então eles programavam assim, você vem para cá, você vai narrar 15 jogos de futebol, 10 corridas. Então ia para lá, ficava lá quase 20 dias, tal, fazia isso, voltava para o Brasil, voltava para Cascavel. Então fiquei assim 2 anos indo de Cascavel Guarulhos aí ou para Chicago, ou Nova York, ou Newark, sabe, ou Dallas, e depois para Hartford, que é a capital do estado de Connecticut, que fica pertinho de Nova York, e onde é a sede da ESPN. A ESPN em Bristol, fica a 40 quilômetros de Hartford. Então, eu fiquei 2 anos indo e voltando. Fiz 50 viagens para ir, 50 viagens para voltar dos Estados Unidos. E em 2002, eles me convidaram para levar a família, depois de 2 anos, levar a família para morar nos Estados Unidos e ficar por lá. Então, nós fomos em 2002 com a família e ficamos, com a minha família, ficamos lá até 2005, dezembro de 2005. Aí, eles decidiram trazer o canal ESPN aqui para o Brasil também. E estavam corretos, né? Porque já tinha aqui a ESPN Brasil. Para que ter um canal com brasileiros narrando aqui e outro lá nos Estados Unidos? Juntaram tudo aqui. Então, a partir de janeiro de 2006, eu vim dos Estados Unidos para cá, o Trajano, na época,
escolheu quem ele queria trazer para trabalhar aqui, ele escolheu eu e o Marco Rodrigues, aquele grupo. Marco Rodrigues narrava o golfe, e nós viemos para cá. Então, desde 2006, estou aqui nos canais ESPN e Disney Plus agora. Tá vendo a história? Quase que um resumo assim, né, do que aconteceu.